Pessoal, tudo bem? Eu sou a Vivian. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está voltando, muito obrigada. Hoje a gente está aqui reunidos para fazer a nossa tiragem de cartas da semana, que o assunto foi cura ancestral. Então, sem mais delongas, se você não viu os vídeos, vou deixar aqui no card a meditação para cura ancestral que a gente deixou e o vídeo sobre o conteúdo da semana também falando, tá? Sobre o que é essa cura ancestral. A gente vai seguir aquele formato que eu costumo seguir quando a gente tira cartas para os conteúdos da semana. Então a gente tem aqui só os arcanos maiores, a gente vai tirar um arcano maior para reger, assim como um guardião da luz, e em seguida a gente tira um joguinho não menos importante com o tarô, tá certo? Vamos lá, vamos começar então. Vamos começar pelo. Não, tá bom, eu ia começar pelo guardião, mas vamos começar aqui pelo o arcano maior. Quem vem aqui? Ok. A temperança. A temperança, ela é uma carta que fala pra mim de cura. Então ela traz o poder mesmo. Quando eu olho pra ela aqui, olha, eu tô olhando e eu vejo, né, esse é o tarô de Marcelle, o tradicional. A gente vê a presença de um anjo com uma energia assim que traz aquela coisa da mulher. Então, o anjo no feminino, a gente sabe que os anjos não têm sexo, mas aqui me vem, vocês conseguem ver, tem uma florzinha na cabeça dela, tipo uma coisa do feminino, trazendo pra mim esse lugar assim da necessidade desse feminino para que a gente possa literalmente temperar, porque você já percebeu que a temperatura assim, ela passando essa água, né, de um jarro opa, pro outro jarro. Então, assim, esse trabalho de temperar. E a cura ancestral é justamente isso, porque nós somos feitos, quando a gente fala em ancestralidade, a gente precisa levar em consideração que nós somos feitos, né, da metade do nosso pai, metade da nossa mãe, a nossa genética é essa, principalmente quando a gente está falando dessa ancestralidade genética. Então, é natural que aqueles padrões, né, venham pra gente. E existe um lugar em que eu não recebo só padrões, digamos assim, que me impedem de ser autênticos. Eu recebi padrões que também me colocam dentro dessa minha autenticidade, que fazem quem eu sou, né? A mistura desses dois é a alquimia do meu pai e da minha mãe, numa forma perfeita, que me traz essa coisa única, né? Essa autenticidade que é só minha. Porque eu no caso tenho duas irmãs da mesma mãe, do mesmo pai, e somos três completamente distintas uma da outra. Então, sob essa perspectiva, é que a gente fica olhando que essa cura ancestral com a temperança vem falando pra mim assim, olha, isso exige de vocês olhar e fazer esse, sabe, esse equilíbrio, trazer esse lugar de equilíbrio, temperar isso, assim. Quais são esses padrões que vieram dessa ancestralidade que estão te barrando de ser autênticos, mas também integrar outros padrões que são e que estão aqui para te ajudar a se colocar nessa sua autenticidade. E conforme eu vou falando isso, assim, eles gritam bem alto no meu ouvido, tipo, coragem. Quantas vezes, assim, se você se conectar à sua linhagem, você vai ver que é uma linhagem de mulheres, por exemplo, ou mesmo de homens, né? Mas uma linhagem de pessoas muito corajosas. E que você talvez não esteja, nesse momento, esteja se sentindo sem coragem para fazer alguma coisa na sua vida. E se você se conecta nessa cura ancestral, você também integra essa força. Então, assim, se libertar de padrões que te impedem de ser autênticos ou ir em busca dessa cura ancestral, faz com que você também conheça padrões, né? Ou, assim, aquilo que é de uma linhagem que pode te beneficiar, né, nesse lugar de você conseguir exercer a sua verdade, de se conhecer, do próprio processo de autoconhecimento. Então a temperança vem trazendo para mim isso, o quanto é importante quem se conectar a esse vídeo, olhar para o seu passado, não só assim, sabe, colocando a culpa aí, porque é tudo assim, é tudo da linhagem, porque na família da minha mãe sempre era assim, na família do meu pai sempre era assado, mas também ter esse olhar de que assim, eu estou temperando, o que tem de bom aqui,
Sabe, o que me impede de a minha identidade, mas o que tem de bom aqui que eu tenho também. Então, olhar para esses padrões, olhar para essa ancestralidade como uma espécie de espelho para se reconhecer, sabe? E conseguir integrar aquilo que pode ser favorável, digamos assim, e poder quebrar esses padrões e essas barreiras que estão te impedindo, na verdade, de ser algo diferente, porém pertencente àquela linhagem. Agora vamos ver quem é o guardião que vem aqui trazer mais um recado pra gente. Uau. O Dharma, gente. Jiao ele é o mestre da Fraternidade Branca. Vou deixar ele aqui para vocês. E a carta dele fala: um Dharma está se desenrolando. Lembre-se, você está no caminho, um passo por vez no caminho da felicidade, para a felicidade. Para mim, essa carta vem trazendo que essas pessoas, vocês que estão aqui conectados a esse vídeo, olhando para isso, estão compreendendo, na verdade, que fazer esse trabalho de ancestralidade, ele não está aqui para apontar o dedo para o nosso passado, sabe? No sentido de dizer vocês são os culpados. Mas ele também está aqui no sentido da gente olhar assim, a gente veio nessa vida para transpor alguns karmas e que você escolheu essa linhagem para transpor esses karmas, porque através dessa linhagem você não só transporia o seu próprio karma, que pode vir da sua ancestralidade de alma, mas você também estaria trazendo uma cura para ancestralidade dessa linhagem, no sentido de ancestralidade genética. Então, assim, um Dharma está se desenrolando, o seu processo de cura nesse caminho da felicidade, né? Lembrando que você está nesse caminho, que cada passo que você dá nessa cura, que você vai nesse sentido de transpor esses padrões ancestrais, você traz o Dharma não só para si, mas para todos, porque o Dharma é a transformação do karma, né? É quando a gente supera o karma. E o que o karma? Gente, o karma nada mais é, tá? Do que a quebra do padrão. É de tipo assim, a lei da ação e reação, sabe? Toda ação tem uma reação em mesmo grau em sentido contrário. Então, se eu faço alguma coisa, eu vou receber algo. E assim, isso é pré-determinado, então eu sou responsável pelos meus karmas, né? A maneira como eu ajo traz para mim esses karmas. Então, transformar esses padrões é encontrar o Dharma. E é por isso que é lindo que ele esteja aqui, falando assim: olha, conforme você vai na direção desse Dharma, você está indo no sentido da felicidade, você está trazendo a cura. Não só para você, mas para toda uma linhagem. Esse foi o seu compromisso ao escolher encarnar nessa família que você encarnou. Então, como eu disse, assim, essa temperança vindo com ele aqui para mim traz isso assim de: olha, olhar para esse passado não é para a gente apontar o dedo e ficar o tempo inteiro crucificando os nossos pais, os nossos avós, né, os nossos antepassados. Porque é assim, porque olha, na minha família foi sempre assim, porque aquele povo, agora tô eu aqui para ter que, né, passar por isso, carregar isso nas costas. Não, você escolheu. E você fazer isso, na verdade, fez parte do seu plano encarnatório. É para isso, a sua alma quer muito fazer isso. Essa é a cura dela. E, gente, nunca se esqueçam, a alma é eterna. Essa vida aqui é para você aí que está me assistindo aqui na 3D, né? Tem começo, meio e fim. A nossa alma é uma passagem. Para ela, isso aqui é só uma etapa, tá certo? Então, a gente lembrar disso, para não olhar para trás demonizando e para poder também ter esse olhar que a temperança veio trazer pra gente. Olha, não é só de desgraça, digamos assim, de padrão negativo que essa ancestralidade traz para você. Dharmas existem lá já que você pode colher, que já são seus. Você já, aquela família, por exemplo, já transpôs alguns padrões sociais. Tu pode ter nascido numa família mega revolucionária e ter transposto alguns padrões sociais que hoje facilita muito a sua vida. E esse é o Dharma da tua alma, que você pode colher por ter vindo nessa linhagem. Então, olhar para trás com esse olhar, não só dos padrões que me limitam, mas daqueles que também me impulsionam no meu processo de cura. Integra, então, aqui essa mensagem inicial. Tá certo? Vamos ver o que o tarot tem pra trazer pra gente. Ok. Isso, gente.
Muito bem. Eu vou mostrar para vocês, nossa, o que eu tenho aqui. Vou começar pelo fundo do máximo mostrando para vocês a morte. A morte é o fundo do nosso máximo, um grande processo de transformação que está acontecendo. O que me mostra que essa cura ancestral para vocês que estão conectados aqui está sendo impulsionada, tá? E aí eu tô gravando logo depois do eclipse que aconteceu no signo de Escorpião, né? A carta da morte fala sobre o signo de Escorpião. Trazendo para mim isso, esse eclipse, ele trouxe pra gente muito, ele levantou pra gente muito dessas coisas que estavam debaixo do tapete, que muitas vezes estão relacionadas a essa ancestralidade que a gente precisa encarar de frente, que a gente precisa transmutar, que a gente precisa transformar para seguir o nosso caminho e a nossa jornada, tá? Então, é um momento que eu diria que as pessoas que estão aqui não se conectaram à necessidade dessa cura ancestral, assim, ah, nossa, eu estou fazendo meu processo de autoconhecimento e sei que preciso ir para essa coisa de olhar para a minha cura ancestral, que ela também faz parte desse processo de autoconhecimento. Não, na verdade, assim, isso está sendo escancarado na sua cara, essa necessidade dessa transformação, é assim, a vida está te pedindo isso agora, porque, assim, está impactando nesse exato momento, no que você devia estar fazendo agora, tá? O nosso jogo, que eu já vou mostrar pra vocês, vocês vão entender mais do que eu tô falando. O nosso jogo veio com 7 de copas, o julgamento, mais um arcano maior que fala de karmas, 5 de copas, 7 de espadas, 2 de paus. Vamos lá, o que eu tô vendo aqui? O jogo começa com esses 7 de copas, trazendo pra mim essa coisa de tipo, a pessoa, vocês estão com dificuldade de escolher os caminhos na vida de vocês, tá? E porque vocês se sentem presos a determinadas escolhas que são escolhas familiares, por exemplo. Sabe aquela coisa de a minha família tem um negócio, meu pai esperou a vida inteira que eu cuidasse daquele negócio, mas eu não quero cuidar desse negócio, eu quero cuidar de outra coisa. E eu não posso fazer essa escolha, porque se eu fizer essa escolha, tipo, eu gero uma crise familiar gigantesca, tá? Então, esse é só um exemplo para ficar bem claro o que esse 7 de copas vem me trazendo, assim, o quanto as pessoas que estão conectadas aqui estão se sentindo restritos nas suas próprias escolhas por conta dessas projeções familiares, né? Dessa linhagem, tá certo? Então, seguida pelo julgamento, me mostra isso, assim, esse é o momento que agora não vai ter mais como sustentar, sabe? Essas projeções não vão mais se manter. Algo se quebra na sua vida nesse exato momento. Aquela carta da morte com julgamento, eu falo assim, algo é trazido à tona na sua situação de vida nesse exato momento que não te permite renegar de maneira nenhuma que você precisa encarar isso. Por exemplo, usando esse, né, a gente falou da família, até então, digamos assim, teu irmão mais velho estava lá cuidando da empresa. Você estava assim, ah, tá bom, isso aí um dia vai ser meu problema. Hoje não é meu problema, eu não vou pensar nisso, eu tô seguindo minha vidinha aqui, porque eu não preciso pensar nisso. Um dia isso vai ser meu problema. Bom, chega nesse momento, teu irmão, sei lá, vai embora do país. Ele precisa ir embora do país. E você, tipo, isso é colocado na sua cara. Então, essa escolha precisa ser feita agora. Então você vai ter que encarar isso, essa projeção, nesse exato momento. Esse 7 de copas ele levanta na sua frente falando assim: olha, é agora. Se essa não é a sua escolha, é a hora que você vai ter que enfrentar. O julgamento chegou. É o momento de você fazer isso. É o momento de você olhar para trás e de você perguntar por que as pessoas da sua família nunca quebraram isso, sabe? Porque elas sempre escutaram, por exemplo, elas nunca puderam virar as costas para a voz daquele pai, do que o pai quis para ela. Aonde foi que alguém talvez tenha feito isso e tenha se dado mal, sabe? Essa busca lá para trás. Por quê? Venha com se dado mal porque me vem com 5 de copas. Então, me trazendo exatamente que esse padrão ancestral está ligado a um arrependimento. Alguém agiu de uma forma distinta e sentiu que teve grandes prejuízos, interagido, sabe, tentado quebrar esse padrão de forma completamente inconsciente. É como se alguma outra ovelha negra tivesse passado lá, feito de forma inconsciente, se dado mal, e aí ficasse falando, você tá vendo? Aí você tá aqui pra fazer a tua escolha e fala assim, você não vai querer? Aí você acha que você vai se dar bem aí nessa vida. Então agora você vai penar. Você vai viver lá, tipo, na pobreza, nada vai dar certo pra você, porque é assim que acontece. Fulaninho lá atrás fez isso, não quis seguir o negócio do pai, foi fazer o negócio dele, se deu mal.
tá? Então, coloca você nesse lugar, o medo, a sensação que me traz aqui, a palavra é medo. Tipo assim, nossa, mas né, não dá pra fazer isso, porque isso não funciona muito bem, né? Essa escolha eu não posso fazer. Porque tá presa, tá? Nesse lugar do insucesso, da frustração, desse leite derramado aqui que esse ancestral no passado passou por ter ido contra esses desejos, essas projeções da família. Então é esse o padrão que tá subindo para você. Para você olhar que escolha é aquela que você quer fazer agora. E aí eu vou falar, eu falei no meu vídeo principal, né, no vídeo sobre o conteúdo da semana, o quanto eu falava do meu padrão, que eu falava, meu avô quebrou. Então o medo que eu tinha, por exemplo, de começar alguma coisa que era só minha, eu nem sabia de onde vinha esse medo, mas eu tinha uma necessidade de segurança muito grande. E eu não queria arriscar nada. Eu morria de medo de correr riscos, né? Extremamente tradicionalista ali, fechadinha, não arriscava nada. E isso estava aqui justamente ligado a esse 5 de copas, né? Naquele arrependimento daquele avô de ter colocado tudo que ele tinha em alguma coisa e ter quebrado, e ter ficado sem nada, ou da própria inocência dele. Fui acessando coisas que era aquilo que eu temia reproduzir. Então eu não fazia aquela escolha porque eu não queria sentir aquilo. Porque fazer aquela escolha, né, arriscar, colocar tudo que eu tinha para fazer algum negócio, para mim significava fazer isso, entendeu? Passar por aquilo. Uma hora eu iria quebrar, eu iria me arrepender, eu iria ficar sem nada. Então eu falava, não tem, assim, a minha escolha. E aí eu vou falar, e meu pai já vem com essa escolha mais tradicional. Aí ele olha para aquela escolha mais tradicional e eu olho para aquilo e falo, é isso, meu pai então passa a ser o padrão. Ele passa, vai aqui é seguro. Faça aqui de forma segura. E aí, então, eu tô lá diante daquela projeção, mas aí eu falo assim, não, mas a minha escolha é outra. Eu quero, sei lá, abrir meu negócio. E aí, pela essa inconsciência, eu não entendi o que me travava tanto, o medo que eu tinha tanto. Eu quero, mas, tipo assim, se eu for abrir um negócio, se eu for, pobre, eu vou quebrar, eu não vou ganhar dinheiro, eu não tenho capacidade para ganhar dinheiro. E aí trouxe todas, né, o meu lugar onde eu fico presa, por exemplo, nessas crenças sobre prosperidade, tá? E aí aqui o jogo fala sobre isso, você fica se boicotando, porque o 7 de espadas fala sobre auto-boicote. Então, preso nessa frustração desse ancestral, tipo, que se arrependeu lá de não corresponder às expectativas daquela família, você se boicota. Então, você não faz essa escolha. E aí, ou se você faz essa escolha, você se leva exatamente para esse 5 de copas. Então, esse jogo veio para alertar aquelas pessoas que se conectarem, porque ele termina com o 2 de paus. E o 2 de paus são as possibilidades, a vida te abrindo aquela análise das suas possibilidades, dizendo assim: olha, antes de você agir, antes de você ir pro 3 e o 4 de paus, né, que é a estrutura mesmo, de saber para que caminho tomar no 3 e criar essa estrutura para você no 4 de paus, ele fala assim: analise, olhe quais são as suas possibilidades. E essa análise precisa levar em consideração isso, que você está lidando aqui com karma ancestral, um padrão ancestral que o julgamento está trazendo para você, que você pode e deve quebrar para fazer as suas escolhas, para criar a sua estrutura, para seguir o seu destino. Então, e olhando o destino, gente, como aquilo assim que eu construo junto com eles, né? Junto com o meu plano encarnatório, tem o meu livre-arbítrio e as minhas escolhas. Então, é isso. É você olhando para esse 2 de paus e falando assim: esse é o momento de eu fazer as minhas escolhas. Aqui eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel a esse medo de repetir isso. Ou eu quero quebrar isso e quero acreditar nessa centelha divina que eu sou, nessa minha capacidade de os desejos serem como eu falo. Mais uma vez, vou deixar no card para você. Os desejos do ego, os desejos da alma, falando assim, o desejo é uma maneira que a minha alma tem de se comunicar comigo, para que a minha alma faça o trabalho dela aqui. Então, assim, eu vou ignorar essa fala da minha alma, esse meu desejo de escolher algo diferente, se isso pode ser o meu propósito de vida, aquilo que eu me comprometi e vim fazer aqui, exige que eu faça esse trabalho. Então, para que você saia desse lugar de boicote e fale, não, fazer isso vai me levar, por exemplo, no meu caso lá, vai me levar à falência, eu vou não ter dinheiro, sabe? Para que eu possa fazer essa escolha consciente, ver que essa é uma escolha. Que eu querer ter o meu negócio, fazer uma coisa, é uma escolha minha. Isso depende só de mim.
que eu não preciso reproduzir esse padrão ancestral do meu avô para pertencer a essa linhagem. Eu posso entender e falar para ele: eu sinto a sua dor, eu vejo você, mas eu tô pronta para fazer a minha escolha, olhando para as minhas limitações, aquilo que é meu, e ao mesmo tempo também integrando, tipo, o que você tem de bom, né? O fato dele ter tido a coragem, por exemplo. Ele teve a coragem de ser aquele que ia colocar tudo. E eu não tava tendo nem a coragem. Eu tava parando muito antes. Então, assim, você foi corajoso, mas você talvez tenha sido inocente. Não calcular os riscos. Talvez eu esteja calculando riscos por ter esse padrão diante de mim, eu esteja calculando riscos de um outro lugar. Eu esteja olhando para onde estão realmente as minhas limitações. Eu esteja traçando metas mais realistas para mim, que talvez aquele ancestral não tenha traçado, mas isso só é possível se eu olhar para essa ancestralidade, se eu fizer essa temperança, tá certo? Que é a cura. Se eu equilibrar isso na minha verdade, na minha realidade. E para isso eu preciso então ver quais são as possibilidades. Eu preciso sair das projeções e ver quais são as possibilidades. Então, gente, é isso que eu queria trazer hoje para você. Se você se conectou a esse vídeo, olhe com cuidado para escolhas que você precisa fazer nesse momento e veja quanto essas escolhas estão projetadas, tá? Principalmente aí na sua família. E faça esse trabalhinho, quebre esse padrão de forma consciente, tá? Porque isso aqui exige da gente essa consciência. O 7 e o 2 para mim trazem essa necessidade nossa de tomar consciência e ver que a gente é responsável, né? Com a forma como as coisas estão acontecendo na nossa vida. E o tarô, como eu falo, ele vem nos alertar, né? Se esse joguinho chega até você hoje, é porque você pode, de antemão, perceber, talvez eu esteja aqui para tomar uma decisão, para tomar uma atitude, que eu esteja presa em algum padrão ancestral e que eu vá repetir esse padrão se eu não tomar consciência, se eu não ver as possibilidades, se eu não criar a minha forma de fazer isso, né? Usando a minha autenticidade e sabendo que eu pertenço a essa linhagem, ainda que eu seja diferente. Tá certo, pessoal? Um beijo enorme para vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu peço, né, por favor, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, porque essa é a maneira que vocês têm de me ajudar a fazer esse conteúdo chegar ao maior número de pessoas e o canal a crescer. Tá bom? Eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo.